Graça e paz para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãzinhas. É um prazer imenso de eu poder estar aqui, mais um segundinho para falar com você do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De antemão, quero deixar para você acenda o canal, o irmãozinho 7969. Você digitando essa cena no YouTube, vai aparecer embaixo do seu celular direito uma foto pequena do irmãozinho, você clica nela, aparece uma maior em cima, você clica nela e abre os vídeos para você. Muito obrigado por me receber aí também, sou grato por isso, viu? Outro sim, eu sou um cristão, um seguidor de Cristo, não pertenço a nenhuma denominação. Minha denominação é pregar o Evangelho da Graça, esse que foi dado ao apóstolo Paulo. Este é meu propósito, um evangelho genuíno, sem fake news. Se as que tiver que eu encontrar, eu prometo tirar para você também, tá certo? Outro sim, eu pretendo, se o Senhor me permitir, abrir os versículos do Evangelho de Paulo, tá? Do Evangelho da Graça, para que você possa entender melhor, que você possa ouvir, compreender e entender, porque eles estão em parábola, então jamais você vai conseguir entender, porque você não é judeu, a Bíblia foi escrita para os judeus, então eles entendiam, mas nós não conseguimos entender, tá? Nós falamos português, nós precisamos da revelação do Espírito Santo de Deus para poder ver o que está escrito, aquilo que Paulo falava, qual que Jesus mandou que ele falasse, tá? Então, se o Senhor me permitir, eu pretendo abrir, deixar ele facinho para você poder ouvir, entender e compreender aquilo que está sendo falado, tá certo? E o meu propósito aqui é que você conheça quem é Jesus, onde está Jesus e o que pode fazer por você e por toda a humanidade, que ele pode fazer tudo e por tudo, tá? Porque o Espírito dele que está em nós é a nossa vida. Então Jesus é a nossa vida, tá? Há muito pouquíssima pessoa que sabe disso, mas nós vamos devagarzinho falando, eu falo para você, você fala para um outro irmãozinho, você fala para um outro, e devagarzinho nós vamos, na medida do possível que o Senhor nos permitir, nós vamos colocando essa palavrinha no coração de cada um deles, para que eles também possam saber quem é Jesus. Jesus está dentro de todos nós. Aqui hoje nós vamos dar continuidade àqueles versículos que eu falei que ia fazer entre 12, 13 ou 14 versículos sobre a salvação, tá? Que eu achei mais importante, que hoje eu falo que eu também passei 15 anos correndo atrás disso aí, da salvação, e nego pregando a lei para mim. Deus, do ano 70, 21 séculos atrás, Jesus já deu a salvação para nós. Mas é omitido falar para nós que temos a salvação, que nós estamos salvos. Não pode falar. Eles estão interessados em membro. O ponto é membro. Você vai tirar um membro da igreja. Ele está preocupado com o seu bolso, não é com o membro sair, não. Tá preocupado de você deixar de pagar para eles. É isso que é a preocupação. Então, por isso, são omitidos e nós ficamos sem. Eu passei 15 anos sem saber. Fiquei sabendo porque o Senhor Jesus teve misericórdia de mim e me levou aonde que eu podia ouvir, aprender e entender o que estava sendo feito, tá? É sempre assim, isso eu aprendi, tá? Ah, Jesus morreu por nossos pecados. Ué, eu mesmo fiz essa pergunta para mim mesmo. Ué, nós estamos cheios de pecado, como que Jesus morreu por nosso pecado? Só que Jesus não morreu por nosso pecado, você sabe por quê? Eu vou te explicar agora, você vai entender. No profeta Joel, Jesus falou para ele, está escrito lá no versículo 2, no capítulo 2, o versículo 28, está escrito assim: naquele dia eu derramarei o meu espírito em toda a carne, tá? Toda a carne, tá? O jovem, a jovem, o ancião, que é o velho, o mancebo, que é o rapaz, o jovem, tudo eles, mais o servo e a serva, ele disse: eu derramarei o meu espírito. Aquele dia seria o dia do juízo final, tá? Você vai vendo ali os vídeos, você vê o primeiro que está o Joel 28, versículo 28 e 29, tá?
do capítulo 2 de Joel. Aí o segundo vídeo está o versículo 30, o 30 porque ele está falando exatamente que o sol se tornará em treva e a lua em sangue. É o juízo final, tá? Foi a matança que é o juízo final que existiu em Israel. De Israel, na época, foi no ano 70, saiu 2 tipos de gente, tá? Um defunto, o cadáver, e outro para a escravidão, que foi a mesma coisa. Que os que são para a escravidão eles tentaram poupar a vida deles, tá? Só que só tinha fôlego de vida. E aqueles que morreram, que obedeceu à palavra do Senhor, assim que Jesus ressuscitou todos eles junto com ele. Então eles sobreviveram àquela parábola com o Senhor Jesus. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, está escrito. É só que não entenderam. E quem perder sua vida por amor de mim, salvá-la. Foi isso que aconteceu quando ele ressuscitou todos aqueles que morreram nele. E aqueles que saíram para a escravidão tentando salvar a sua vida, simplesmente perderam de vez, tá? Porque só tinha fôlego de vida, não tinha um espírito. Hoje nós temos, hoje que eu falo é do ano 70, Deus, do 21 século, e está tudo encoberto aí, ó. Seja, você pode, o sistema é tudo combinado, nós só pode falar isso, ó, isso aqui. Eu não falo isso aqui, não pode falar. Se alguém abrir, aí entra alguém no meio para cortar, para não dar continuidade, para que aquele versículo seja encoberto, esquecido, entra com outras coisas, para isso, porque você não entende. O meu propósito aqui é deixar eu acho que é 14 versículos, se eu estou bem certo, tá? É que você vai entender, saber, porque aqui eu já te expliquei, já que é o primeiro versículo de Joel, tá? O profeta Joel, o capítulo 2, versículo 28 e 29, que já está dizendo que naquele dia eu derramarei o meu espírito em toda a carne. Por que que Jesus morreu para acabar com os pecados? Porque os pecados era da Torá, tá? A Torá é da lei, tá na lei. É os pecados da lei, aquilo que os delitos que você não poderia cometer, tá? Para a sua salvação você tinha que cumprir todos. Acho que era 300 e algumas coisas, não me lembro de quantos são, tá? E até então ninguém tinha passado. Um mundo foi acabado no dilúvio e o outro com esse aí no juízo final. 2. Então Jesus percebeu que o povo não passaria os mandamentos que tinha. Então, por isso, ele derramou em toda a carne. Aquilo que ele derramou, o seu espírito, aquilo ali significa o quê? Ele já te deu a salvação. Porque lá pelos mandamentos, o ser humano não passaria, tá? Então, ele percebeu, eu acho, tá? Ele viu que estava perdendo o seu povo, então ele já deu todo o espírito que eles não precisaria de estar eliminando o pecado para poder entrar no reino. Ele já deu o espírito dele para todo, não foi para um só não, tá? Para todo ser humano. Ele já deu o espírito dele, e aí, isso aí no profeta Joel. Você vai lá no apóstolo Paulo, em Romanos 5, o versículo 5 também, aí você vai lá está escrito assim, a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esse Espírito Santo que nos foi dado foi lá no profeta Joel. E ali ele derramou o seu amor em nossos corações, que seria de toda a humanidade, por isso que nós não precisamos mais do propósito da lei, para os mandamentos, para que você entre no reino. Nós já estamos no reino, 21 séculos para cá. Só que são tudo omitido. Eu pretendo levar isso aí até você e, por favor, se você conhece alguém que está no mesmo caminho da gente, que eu também tive também, passe para ele. Fala pelo menos o versículo na sua Bíblia, está escrito, está fácil, está aberto. O versículo Paulo 5, o capítulo 5, versículo 5, está aberto do jeito que está escrito ali, que é facinho para você entender, tá? O profeta Joel, o 28, está idêntico ali também. Naquele dia eu derramarei o meu espírito em toda a carne. Qual é o dia? O dia do juízo final para Israel, tá? Foi para Israel, não foi o mundo de Israel, não foi o mundo cósmico, não. O mundo de Israel, foi para Israel que a Bíblia foi feita, viu? A Bíblia foi escrita no hebraico, foi para os hebreus, que são chamados judeus, tá? Então, é só para você entenda esse pequeno passinho aí que nós estamos falando. Jesus morreu por nossos pecados. Nós estamos pecando, não é isso? Então você está sabendo agora.
que ele derramou o Espírito dele em toda a carne e deu a salvação ali, deu a salvação para todo mundo. Não precisa estar aí comprando ilusionismo no sistema que está te oferecendo salvação, que eu acho que nem eles mesmos sabem que eles sabem, tá? Se sabe, fica omitido, que é pior ainda, que estão omitindo algo do Senhor Jesus, tá certo, meu irmãozinho, minha irmãzinha? Eu quero trazer você aqui mais um versículo aqui da Bíblia aqui, para nós podermos meditar e ver as coisas maravilhas que tem aqui. Na Bíblia só tem coisas boas, tá? Não existe coisa ruim, não. Esse vídeo de hoje é o vídeo de número 12, tá? Tá escrito assim: como recebemos a nossa salvação por Jesus Cristo, tá? Aqui ela tá em 1 Coríntios, o capítulo 2 e o versículo é o 9, tá? 1 Coríntios, capítulo 2 e o versículo 9. Tá escrito assim: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viram, nem o ouvido ouviram, nem penetrou o coração do homem, são as que Deus preparou para os que ama. Isso aqui que não subiu nem ouviu, ele quer dizer assim, aquilo que o homem, a parte carnal, não entendeu o versículo, passou. Mas para aquele que entendeu, é porque o Senhor já tem um propósito para ele. Por isso que ele entendeu o versículo, tá? Então, aqui nesse versículo, ele está dizendo é isso. Quando você entender, é porque você já está usando o seu espírito, não está usando o seu corpo, a carne, tá? Você está usando o espírito. Então você começa a entender. Isso, a minha, a nossa, todos nós. Quando você entende o Espírito Santo te dá um entendimento, você tem a obrigação de falar aquilo ali para aqueles outros que não têm. Para aquele que você conhece, nós, na nossa linguagem, nós fazemos, o nego é burro, não aprende, não existe burro não, é que não foi ensinado. Então, se não foi ensinado, como é que você vai saber? É o que acontece. Se eu sei de uma coisa, eu guardo para mim, eu vou morrer com aquilo ali. Então, para que Jesus quis que eu aprendesse? Para mim morrer e ir para o túmulo com aquilo ali? Não. Se ele me deu condições que eu aprendesse, entendimento, é para que eu possa ensinar para você que não tem entendimento também, para que você também comece a ter. E o meu propósito aqui é você saber quem é Jesus, onde está Jesus e o que ele pode fazer por nós. Não é só para você não, é para todo mundo, tá? Jesus pode fazer tudo. O Espírito dele que está em você, está em mim, é a nossa vida. Nossa vida é o Espírito do Senhor Jesus, tá? Se ele sair de nós, nós caímos um corpo morto, tá? Então nós sobrevivemos através desse Espírito dele. Jesus é a nossa vida. Então a salvação ele já nos deu. E o amor dele já está derramado no nosso coração. Que é no meu e no seu, que eu acabei de ler 2 versículos para você aqui agora, tá? É nisso que eu quero que você entenda. Onde que está Jesus? Está dentro de você. Você é templos e morada do Espírito Santo de Deus. Está escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 16, tá? É morada do Espírito Santo de Deus, somos nós. Isso aí não pode nem ler, Deus me livre, não pode, isso aqui não tem nada a ver. Porque não pode, você não pode escutar, porque você vai ficar sabendo que você não precisa estar lá escutando ilusionismo, né, tentando te vender o que eles não têm, nem pode te entregar, que seria o Espírito. Isso é de Deus, é só Ele que pode fazer isso por nós. Tá certo, meu irmãozinho, minha irmãzinha? Eu espero que você tenha entendido, nem que seja um pouquinho. Mas o vídeo, se o senhor me permitir, eu vou deixar ele em aberto, que eu falo no ar, quanto tempo o YouTube poder permanecer com ele, tá? Para que você e os que também, que vai ver, que queira ver de novo, que possa conhecer isso aí. Eu acho que é o mais importante de nós falar da nossa crença, nós saber primeiro em quem estamos seguindo, o que esse Senhor que eu estou seguindo pode fazer por mim, tá? E por todo mundo. Esse Senhor, que eu estou falando, é Jesus Cristo, é a minha vida e a sua vida. É isso que nós temos que saber, tá? A nossa vida é Ele. Ele é a nossa vida, tá? É isso que eu quero que você entenda. Isso aí você procura na Bíblia, não acredita no irmãozinho, não. Você vai lá na Bíblia e confere o que o irmãozinho está falando. Se estiver tudo ok, você pode pregar e falar à vontade para quem e para onde você quiser. Tá certo, meu irmãozinho? Minha irmãzinha, graça e paz para todos vocês e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.